Já pode. Bom dia a todos e todas. Com muito prazer, damos prosseguimento à 7ª edição do Congresso Internacional de Direito da Moda, promovido pela Comissão de Direito da Moda, CDMD, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro. Damos as boas-vindas a vocês e esperamos que aproveitem ao máximo esse evento, que foi criado e pensado com muito carinho e zelo pela CDMD, especialmente por nossa presidente, doutora Débora Postilho, nossas vice-presidentes, doutora Andréia Gomes e doutora Renata Lisboa, nossos membros e nosso comitê organizador. Com o tema Direito, Moda e Empreendedorismo no Mundo, contamos com a participação de diversos convidados, palestrantes e moderadores da indústria da moda, do direito e, naturalmente, de grandes empreendedores. Os debates ricos e aprofundados trazem a visão e contribuição de cada uma dessas áreas sobre os temas abordados nos diversos painéis que preparamos para vocês. A CDMD agradece muitíssimo a todos os patrocinadores e apoiadores desse congresso, a saber, os nossos patrocinadores platina, os escritórios Casnar Leonardo, Montauri Pimenta Machado e Vieira de Mello, autora Vale Lodstock, nossos patrocinadores ouro, os escritórios Dani Messina, Elio Batista, Garrea Advogados e Intellectual Property, Lima Ferguson. Nossos patrocinadores prata, os escritórios Mossi IT, Grunenbaum, Pocinhas e Teixeira, Saldanhas e Cardoso Advogados, Difusão Marcas e Patentes, Fortejo de Carvalho e Furegatti Advogados. Nossos patrocinadores bronze, os escritórios Andrade, Gomes e Ferreira Filhos Advogados, Carioca IT, Ramite e Aquino Advogados, de Blasi Parente Associados e Escobar Advocacia. E nossos apoiadores, o Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB Nacional, os apoiadores acadêmicos, Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e University of Silesia da Polônia, as associações da área de propriedade intelectual, a ABAP, a BPI, a ZIP, a ASP e OMP, as entidades da indústria da moda, o Senai Cetict, a BIT, a BBTEX, a BEST e outras como Comissão Especial de Direito da Pequena e Média Empresa da UABRJ, Pares, Caritas e ITS. Meu nome é Cristina Seixas, sou jornalista, produtora de moda e membro e consultora da CDMD desde 2016. Então, nós vamos passar para os painéis. O painel de hoje é a Segurança Jurídica e Comercial para a Produção de Moda no Eixo Brasil-China. Os palestrantes, Yang Yin, CEO da empresa Serpa China, Samara Reis, diretora estratégica da empresa Serpa China, e Bruno Nunes, advogado internacionalista com atuação em Macau, Portugal e Bangkok, na China. O moderador, então, é Paulo Oliveira, advogado e membro da CDMD-OAB-RJ. Passa, Paulo. Perfeito, bom dia a todos e todas. Eu agradeço a gentileza da Cris em nos apresentar. É uma satisfação estar aqui com aqueles que já considero amigos, o Bruno, o Lin, a Samara, para um debate que é extremamente relevante, né, quando a gente fala de moda, quando a gente fala de comércio exterior. Eu acho que hoje a gente não consegue pensar as relações comerciais, sejam do Brasil ou de qualquer outro país, sem pensar a China. E como a gente vai ter a oportunidade de ver ao longo desse painel, que é muito rico a partir do ponto que a gente vai conseguir discutir desde a fase inicial de uma negociação até uma eventual resolução de litígios, é importante que a gente considere não só a norma como um texto posto, mas também o ambiente de negócios formado pela cultura, formado pela teoria geral do direito, né, como todos esses elementos impactam e se relacionam com esse contexto comercial. Mas aqui o nosso principal objetivo é ouvir os nossos palestrantes, convidados, que eu agradeço por estarem aqui conosco, mesmo aí já avançado o horário da noite, né, estão falando conosco diretamente da China. Então eu passo primeiramente a palavra ao Lin e a Samara, os agradecendo, mas antes não posso deixar de cumprimentar aqueles que nos assistem, tanto os membros
da CDMD, da Comissão de Direito da Moda do Rio, agradecendo aqui a Débora Portillo, nossa presidente, não só pelo convite, mas pela organização de um congresso dessa proporção e tamanho, e também agradeço a todos aqueles que estejam do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo, estão nos acompanhando para conhecer um pouco mais, tanto da China como do Brasil, e essas relações comerciais aqui aplicadas à moda. Samara, Linha, a palavra de vocês. Ok, muito obrigada, Paulo. Eu não vou agradecer novamente a todos para não tomar o nosso tempo aqui, que já é curto, né? E os assuntos são bem interessantes, então a gente já tem que ir direto no ponto mesmo, mas que seja replicado todas as pessoas aí que você agradeceu inicialmente, tá bom? Bom, o desafio aqui hoje, de falarmos desses 20 minutos, é da gente tratar sobre alguns pontos, algumas dicas em termos comerciais, né, de como estar negociando e fazendo melhores negócios com as empresas chinesas. Um dos nossos principais papéis aqui, Paulo, é da gente fazer o trabalho tanto de negociação quanto mediação com empresas da Ásia, mas principalmente com empresas chinesas, né? Então, geralmente a gente atua quando o problema já aconteceu. Mas ao longo desses 27 anos de história do nosso grupo, é claro que atuando nessas negociações, nas mediações, a gente foi construindo também todo um escopo de prevenção, né? Então, as empresas que querem prevenir no comércio exterior, ótimo, já tem o escopo formatado. Já as empresas que não querem prevenir, provavelmente nos encontrarão mais adiante numa situação, né, que necessita uma negociação ou mediação com essas empresas. Então, eu e o Lin, quando nós fomos convidados pela OAB Rio, ficamos muito lisonjeados e ficamos pensando quais os pontos realmente são essenciais e que a gente poderia trazer para compartilhar com vocês em termos de prevenção, né, numa possível compra de uma empresa brasileira junto a uma empresa chinesa. E foi onde, então, nós trouxemos aí os 4 pontos para você, onde o Lin vai iniciar aqui a primeira provocação, né? Eu falo que isso nem é dica, mas é mais uma provocação mesmo, ainda mais porque a gente está no evento da OAB, mas onde a gente fala. Aqui na China a gente sente, né, o comércio sendo dessa forma, que a lei é morta, mas o negócio é vivo. Então, fica essa frase que eu falava aqui na China. Muito obrigado, primeiro, pelo convite, né? E, bom, sim, a China sempre, você escuta esse tipo de termo, como, por exemplo, que o problema é um só e a solução para esse problema são vários. Então, como contratos de casamento, né? Eles não seguram casamento, né? E tem várias, mas a lei é essa, é única e morta. Ela não muda mais. É essa a lei. Então, para esse business, temos que seguir essa lei, que não muda, né? Porém, nesse meio, né, o processo do comércio exterior pode surgir muitos problemas. E nós temos que ter a cabeça sempre clara para não infringir a lei, porém resolver esse problema. Então, quando a gente fala assim, a lei é morta, mas o business é vivo. Né? Então, nós podemos fazer várias formas desse business acontecer sem cometer um crime. Né? Basicamente seria assim, né? Eu entendo, assim, a minha forma de traduzir essa frase é assim. A lei, ela existe e está aí e é para ser seguida. E eu não posso criar uma nova lei, obviamente. Sim? Mas o negócio, as possíveis soluções para esse negócio estão nas nossas mãos, enquanto empresários de criar. Então, como segurar, por exemplo, o casamento. Já temos o contrato do que pode ser feito dentro de um casamento, né? E como posso não quebrar esse contrato. Mas só seguindo este contrato, eu vou ter um casamento feliz? Né? Eu vou ter um casamento seguro? Ah, não, já tenho um contrato, então eu vou assegurar
no casamento vai dentro. Né? Então, isso que eu quero dizer, a lei já está definida, não muda mais. Porém, para ter uma boa parceria, um bom convívio, longa vida a esse compromisso, tem que ser muito mais além do que as duas partes terem assinado um contrato. E é disso que vamos falar. Essa é a dica mais importante de hoje. E tudo bem, você está assegurado pela lei. Mas, e aí? Como nós podemos melhorar esse nosso convívio? E por isso que aqui na China se fala tanto de relacionamento, né? Porque tem os contratos de compra e venda, tem a proforma invoice, commercial invoice. Ok, mas e a relação sua com este fornecedor, né? E o que vocês querem construir em conjunto? O que vocês podem ter o ganha-ganha nessa relação, né? Então, a gente coloca como primeiro ponto, porque realmente, se você tem isso na sua mente, quando você está fazendo negócio com as empresas chinesas, já é meio caminho andado, se você assimila bem essa parte. E o segundo ponto é que agora você vai falar, o segundo ponto é, já que você vai investir tempo para criar esse relacionamento e dinheiro, o que você precisa ter em mãos antes disso acontecer? Porque, querendo bem ou não, a China tem uma população enorme. Então você vai investir tempo para todos eles, né, para fazer o bom business? É impossível. Então, como é que a gente decide com quem investir nesse tempo? Né, já que vamos assinar um contrato com essa empresa, como escolher? E aí é o que a gente chama, então, de avaliação de idoneidade das empresas chinesas. Eu tento traduzir isso de uma forma mais simplista, da seguinte forma. No comércio exterior, o que as pessoas, as empresas, os empresários estão acostumados a fazer quando vão fazer algum tipo de transação internacional é fazer uma visita presencial àquele fornecedor. Mas as pessoas esquecem de fazer um check-up dessa empresa. Né? O que isso significa? Por exemplo, vocês estão me vendo aqui. Me vendo dessa forma, vocês conseguem saber se eu sou uma pessoa saudável ou não? Se eu estou com alguma doença grave ou não? Se eu estou com início de alguma doença que pode se tornar grave? Não dá para saber, certo? E mesma coisa com uma empresa. Você faz uma visita física, técnica àquela empresa. Ok, você vai ver uma estrutura, boa ou não, e você depois vai tirar as suas conclusões a respeito dela. Mas e o que está por trás dessa estrutura dessa empresa? É aí que entra a avaliação de idoneidade. Aqui na China, é um pouco diferente do Brasil, é muito diferente nesse aspecto. A gente já tem a questão do Big Data muito evoluída, né? E muito aberta. Aberta enquanto nós, empresas de consultoria, provavelmente os escritórios de advocacia também, né? Têm o mesmo acesso. E aqui, então, a gente consegue ter acessos ao que está por trás dessa empresa chinesa. Né? Essa empresa chinesa, quem é realmente o sócio dela, esse sócio está no blacklist ou não, quanto tempo de fato essa empresa está aberta, porque no site ela diz que tem 50 anos de história, mas será que tem mesmo? Né? Qualquer um pode fazer um site lindo hoje, contrata uma boa empresa de marketing com $5 mil, vai que seu site vai ficar maravilhoso. Né? E o texto também você coloca o que bem quiser. Mas, então vamos aprofundar mais o que está por trás dessa empresa. Ela tem processos? Não tem? Os processos são de compra e venda, trabalhista, função. Né? Quantos funcionários ela tem registrada? Ela está aumentando ou diminuindo? Ela tem patente registrada? Ou seja, ela tem uma área de pesquisa e desenvolvimento bem formatada? Marcas registradas? Essas marcas são chinesas ou são estrangeiras? E através da leitura desses dados, a gente consegue tirar várias conclusões. E qual é o risco de se fazer negócio com essa empresa? Qual é o investimento que de fato ela colocou ali dentro? Né? Você vai fazer uma invoice de $50 mil com ela. Vai mandar para essa empresa. Ela realmente tem essa capacidade de $50 mil? Então, são questões que antigamente no comércio exterior não era possível mesmo de serem vistas, mas hoje, com toda a evolução que se tem
E aqui na China, da forma que são tratados esses dados, é completamente possível de serem analisados e serem tiradas conclusões no qual o empresário pode fazer um investimento de uma forma muito mais segura e minimizando muito mais riscos. Né? Igual ele falou, eu vou me dedicar um tempo para fazer o relacionamento com esses fornecedores. E tempo hoje é a coisa mais preciosa que existe. Então, com quem realmente eu devo dedicar esse tempo meu? É através da idoneidade que a gente vai, de fato, saber em qual empresa a gente pode investir mais esse nosso tempo. Né? Como terceiro ponto, nós colocamos aqui, gente, parece uma dica assim, super, super simples, mas que eu considero um dos pontos mais difíceis falando de brasileiros e chineses. Eu sou brasileira, né? Então eu posso falar quanto nós brasileiros, eu me incluo nisso, somos indisciplinados. E a indisciplina traz uma desorganização. Isso no comércio exterior se torna algo perigoso, porque os chineses têm a mesma característica. Geralmente os chineses têm uma característica de desorganização em termos de gestão e administração de empresa. Ainda, né? Vamos ver qual é a evolução. Mas, então, quando a gente põe esses dois pontos juntos, o brasileiro, ele trata os dados, as informações, o que ele espera daquele produto de forma picada e, às vezes, não tão clara na comunicação, né? E o chinês, ele pressupõe o que ele está entendendo. E aí é que está o problema, porque eu estou falando A, o outro está entendendo que acha que é B. Né? E aí começam-se os pequenos problemas que se tornam grandes depois. Então, uma dica que a gente dá, e que eu sei que é difícil de ser colocado em prática, porque o processo de comércio exterior muitas vezes vai e volta de informações até chegar numa conclusão final, mas uma dica realmente é consolidar, vai e volta de informações, ok, chegou na ideia final? Chegou. Agora, consolida as informações e repassa entre as duas partes. Né? E ver se realmente as duas partes estão entendendo a mesma coisa. Né? Isso que eu estou falando parece assim, beabá, mas é um dos erros que a gente vê de forma mais constante, né? Tanto da parte brasileira quanto da parte chinesa. Né? Bom, por último, eu peguei de dentista que eu quis colocar aqui, porque é muito importante você estar acompanhando todo esse processo impresso. Né? A conversa hoje no Brasil e China não dá para ser pessoal, então tem que ser por e-mails, por WhatsApp, por todos os aplicativos de comunicação que se tenha, mas então sempre passa por muitos setores, muitos departamentos, seja de engenharia, de financeiro, de operação. Então, o que acontece? Acontece que as informações por aí podem passar sem ser percebido. Então, como a Samara disse, imprima, depois passa para um departamento que possa ali pegar os pontos do I, né? Os pínculos e certificar tudo, toda vírgula que se tenha e toda conversa trocada. Porque a desorganização, alguém já disse, né, que o primórdio está no detalhe. Né? Ali está, então, por melhor que seja uma empresa chinesa, uma empresa brasileira, e também por melhor que vocês tenham um contrato, quando acontecer um erro, aí um erro por acidente é um custo muito grande, às vezes. E hoje, com a economia tão estável, essa queda de muitas empresas não aguentam cair sequer uma vez. Cair uma vez, pode fechar a empresa, então é muito difícil. Então, melhor do que um bom contrato é ser esse período de dentista. Né? As palavras têm força, porque depois você reúne tudo isso junto com o contrato, se tudo der errado, reúne toda essa conversa junto com o contrato, manda para um setor de advogado para ele ainda analisar, para ver se você que comeu a bola ou o chinês está de má fé mesmo. Porque aí tem outros problemas. Então,
sempre fazer isso bem claro, para resguardar. E, claro, ter uma boa equipe de execução, né, seja dentro da sua empresa ou terceirizada, e que vai acompanhar bem todos esses detalhes que já foram combinados dentro de um contrato. Né? Olha, o prazo, vai isso mesmo? Será que já chegou a matéria-prima? Se não chegou até hoje, significa que já não vai cumprir o primeiro prazo. Né? Então, é tratar de todos esses detalhes se realmente está sendo executado conforme combinado. Né? Então é isso. Acho que bem acompanhou os nossos 20 minutos. Uma pena a gente ter tanto pouco tempo, porque na verdade cada assunto desse daria para a gente falar aqui um dia inteiro sobre ele, né? Mas tentamos aí fazer rapidamente, de forma superficial, mas ao mesmo tempo trazendo a mensagem principal. Lin, Samara, eu agradeço e já posso dizer que de superficial não teve nada. Sem dúvidas, aí a gente poderia conversar por dias, dá para ver o quanto vocês se identificam com o que fazem, quanto trazem isso de uma forma simplificada. E a gente ainda tem alguns minutinhos antes de eu passar a palavra para o Bruno, e eu queria até trazer um questionamento que eu acho que vai ser um gancho aí importante. Eu acho que vocês falaram das necessidades de organização, para mim chama muita atenção, principalmente na indústria da moda, onde as vendas são em cadeia. Às vezes eu compro do meu fornecedor chinês uma matéria-prima para eu fazer um produto que eu já vendi. E um desalinho me cria, um desalinho numa parte da cadeia do fornecedor da matéria-prima vai me criar problemas contratuais, que às vezes o contrato lá da ponta tem uma multa que os contratos anteriores não conseguem associar e a gente não consegue, de alguma forma, compatibilizar isso. E me lembra, dialoga bastante com o que o Lin falou dessa importância do cuidado com os detalhes, com os pingos nos is, e creio que o Bruno vai dialogar com isso, porque muitas vezes quando o problema chega para o advogado, ele já não é mais solúvel, a gente não tem mais como encontrar uma solução, o que nos cabe é mitigar os prejuízos de ambas as partes, mas ser solucionado não vai existir porque existe um contrato que é uma interpretação terceira, porque ele não é nem a vontade original das partes, nem a vontade atual das partes. Mas para fechar aqui de maneira bem breve com vocês, depois a gente vai ter um espaço para as perguntas. Hoje, principalmente na indústria da moda, a gente tem uma preocupação com o ESG, né? Meio ambiente, governança e o impacto social dessas empresas. Como as empresas chinesas, nessa fase do disclosure, que é essa identificação da idoneidade, elas já estão habituadas com esse tipo de cobrança, porque não é exatamente algo direto, né, do contrato ali, é algo que está sendo agregado nessa perspectiva que tem aumentado sobre as empresas como elementos importantes na cadeia social, não só na cadeia de compra e venda. Eu queria ouvir de você, Samara e do Lin, se as empresas chinesas já estão sendo cobradas aí nesse sentido, está sendo buscado esse tipo de informação, ou ainda é algo incipiente? Porque aqui no Brasil a gente ainda está aprendendo, né? Está dando os nossos primeiros passos no ESG. Sim, a China ela tem uma plataforma aqui, uma Big Data, né? Big Data, né? Se fala. Então, ela nesse sistema que é também controlado pelo Estado e também pela a Câmara de Comércio, né? A Associação de todos os comerciantes, né? Então, eles têm que estar, eles são livres dentro desse quadrado, dentro desse sistema ali. E hoje o mundo está muito competitivo. Então, dentro desse quadro, tem uma série de pontuação, ou de certificados, ou de melhorias que você pode colocar na sua empresa, né, pode investir na sua empresa para se destacar mais no mercado e sendo reconhecida, né, não só pela China, como pelo mundo lá fora. Né? Então, quais são isso? Por exemplo, um bom um registro de funcionários, a empresa que tem um certificado a não poluir o mercado da China. Ele tem um certificado de não poluição
ou um certificado específico, já que ele precisa poluir, mas ele tem um certificado que ele permita ele poluir. Por isso, ele é fiscalizado por isso. Ele tem hoje certificados, por exemplo, de movimentar alimentos quentes dentro de uma fábrica onde se emprega centenas de milhares de pessoas. E já que na hora do almoço, na janta, as pessoas não vão ir para o restaurante, então jantam e almoçam, então fazem, né, almoço ali. Então eles têm esse certificado para manusear e operar alimentos quentes dentro dessa fábrica. Tem certificado para dar educação para as pessoas que vão lá com a família, enquanto o pai está trabalhando, os pais estão trabalhando nessa fábrica, as crianças estão estudando numa escola dentro da fábrica, no complexo da fábrica. Então, tem todo esse certificado. E as empresas que possuem esse tipo de certificado, eles são cada vez mais destacados no mercado. Então, no setor seja de energia verde, no setor de tecnologia, no setor de moda, de fashion, no setor de alimentos, de medicina, construção civil, todos eles têm o seu sistema de como você pode melhorar o nível da sua empresa. Então, para que temos que fazer isso? Só para ficar bem de imagem? Também, mas não é só isso. Porque acredita-se, claro, que você evoluindo com esse certificado, naturalmente a sua empresa ela vai ter um crescimento, como se diz, mais sustentável, né? Então, a China, para incentivar essas empresas para terem essa sabedoria, esse conhecimento, e para irem nesse caminho, a China começa a incentivar com dinheiro e pagando menos imposto. Então, vou dar um exemplo. A empresa que contrata cientista para provar que o produto dele, que ele está fazendo, não está sendo cópia de fora, então ele vai criar uma patente de invenção, por exemplo. Então, já tem um certificado de patente de invenção, né? Então, esse certificado de patente de invenção vai fazer com que ele possa pagar menos impostos. E ele pode, já que fabrica tantas coisas, ele tem uma empresa que tem todos os certificados, incluso os que são exigidos lá fora, ele pode ser convidado para estar numa área onde, naturalmente, o governo dá apoio para você vendendo, porque você vai pagar menos impostos e tem uma ajuda de custo para criar essa linha de automatização ou linha operacional dentro dessa área. Então, a China dá esse incentivo para empresas que entendem que essa melhoria é um gargalo para o crescimento deles. Perfeito, muito interessante, Linha. Acho que, inclusive, para a gente, enquanto Brasil, enquanto sistema legislativo, fica aí um grande ensinamento desse incentivo à propriedade intelectual, até como uma política pública, né? A redução de impostos para incentivar, eu acho que é uma forma muito interessante da gente combater produtos que possam ser aí genéricos, cópias, contrafações, o termo que a gente considere adequado, dependendo da situação, de uma forma que não só repreensiva, mas também um estímulo ao desenvolvimento da propriedade intelectual, que é tão importante. Né? Acho que quem tem o seu produto original, quem consegue apresentar o seu valor de marca e valor de produto, não vai querer copiar o produto do outro. Então, acho que ali a gente pegou um ensinamento muito importante. Eu aproveito esse gancho para passar a palavra ao Bruno, agradecendo por enquanto Linha e a Samara, tenho certeza que vão vir mais perguntas ao fim. Bruno, como que a gente dá uma forma jurídica a essas preocupações que a Samara e o Linha também nos expuseram? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Antes de mais, obrigado ao AB, que é uma honra. Eu só tenho um pedido. Da próxima vez eu posso entrar antes do Linha e da Samara, porque é muito difícil acompanhar a apresentação deles e o nível deles. Eu, antes de entrar na questão, voltando um pouco à pergunta que deixou relativamente ao ESG, a China, de facto, apoia e certifica e incentiva especificamente na indústria da moda. Há várias iniciativas que eles têm desenvolvido desde 2016. Por exemplo, eles têm classificações para produtos verdes.
tem classificações para têxteis ecológicos, tem certificações para produtos de baixo carbono. Por exemplo, tecidos que são feitos de seda, algodão ou fibra química podem pedir este género de certificado e, com base nisso, obter e beneficiar de vários incentivos. Inclusive, tem também o reconhecimento como produtos sendo feitos de fibra verde e confirma que, por exemplo, estes produtos de fibra verde são produtos que provêm de materiais biológicos ou recicláveis, ou que o processo de produção é de baixo carbono e amigo do ambiente, ou que não prejudicam o meio ambiente. O LEAN referiu e bem como sempre ao longo de toda a sua apresentação. Isto é um incentivo não só para a empresa, mas também no âmbito daquilo que nós ouvimos falar, e às vezes é mal utilizado, no sistema de crédito social. O sistema de crédito social é uma coisa muito simples. É algo que os bancos já fazem quando nós vamos pedir financiamento a todos nós em qualquer parte do mundo. Este cidadão merece crédito ou não? Esta empresa merece crédito ou não? E, portanto, para além destes incentivos em deixar relocalizar uma fábrica ou um determinado setor onde beneficia de baixos impostos, há também esta questão do financiamento que é muito importante na atividade do. E eram estes aspectos que eu queria deixar em relação à governança com o ESG, que é já conhecido e implementado na China desde 2016. Seu nome é boto para jornalista, analista de moda. Vai ser difícil, mas eu vou tentar ser Mais eu trabalho mais no campo da produção. Não quero. Se o jornalista já tinha que ter coluna, essas coisas. Atualmente para escrever. Tudo aquilo que nós conhecemos, nós estamos habituados ao direito civil, não ao common law, e na China o direito é de base civil. Eu às vezes perco menos tempo em interagir com um colega ou com um cliente na China do que quando estou a interagir com um cliente em Hong Kong. O cliente na China ou o advogado na China acaba por me entender, ou nos entender a nós, de uma forma muito mais rápida do que aquela que acontece no sistema de common law, quando eu diálogo com um advogado, um cliente de Hong Kong, ou de Singapura, ou do Reino Unido. E por isso eu queria deixar aqui alguns aspectos práticos e ir um pouco além da produção. E falar da importância da China. A China é, como sabem, um potentado mundial de um mercado extremamente aliciante. Não apenas para a produção, porque eu acho que a produção acaba por haver uma evolução natural que se verificou, por exemplo, na Coreia e no Japão, em que antigamente eram cópias baratas, depois evoluíram e passaram a produzir bem e barato, e agora estão a produzir com qualidade. E estão a produzir com qualidade e a classe média, a classe que compra produtos, expandiu-se de uma forma brutal nos últimos 15, 20 anos, talvez. E, portanto, é o mercado que a indústria da moda deve ter em atenção não só para a produção, mas também como o mercado de venda. Por exemplo, só em produtos de moda, em 2020, no livro branco da Associação de Propriedade Intelectual de Pequim, referiram esta cifra, 137 mil milhões de US dólares, em 2020, ano da pandemia, quando começou. E por isso é que eu gostava de focar em alguns aspectos e dizer, por exemplo, nós achamos que a China não tem lei. A lei pode estar morta, como dizia o livro, eu gostei muito da preocupação, porque nós costumamos dizer que o chinês começa a negociar o contrato depois de o assinar. Não é antes. Ele primeiro interage, assina e depois vai negociando a abrir um contrato que vai ser implementado. Mas a China tem leis sobre a propriedade industrial, sobre direitos de autor, publicidade, concorrência desleal, comércio eletrónico e proteção de consumidores. Eu, naturalmente, lido mais com leis de Portugal, de Macau, ou até daqui da província de Cantão. Às vezes tenho que interagir e obter parceiros, e as soluções acabam por ser aquelas às quais eu estou acostumado. Portanto, não é um risco, não é algo extremamente desconhecido que nós temos que ter. Temos é que saber alguns aspectos que são peculiares. Propriedade intelectual, temos todas, temos marcas, temos patentes, temos desenhos, temos.
E o sistema na China é que são modelo habitual, marcas nominativas, figurativas mistas. É um sistema de first to file, ou seja, prioridade, os registros são por 10 anos renovados. Já todos sabemos o que se deve fazer quando se vai publicar novo, que é registrar a marca. Em relação especificamente ao setor da moda, as marcas não tradicionais, ou seja, aquelas de posição, made in, padrão, textura e olfativas, não são registradas. Mas, se a empresa tiver uma dimensão e uma fama e um prestígio mundial, o Supremo Tribunal Popular, apesar de não ser registrado, já deu razão a empresas, como por exemplo, empresas não, neste caso é um indivíduo, como Cristiano Louboutin, em registrar a sola vermelha para os seus sapatos. Mas, por exemplo, vou trazer um caso aqui ao Brasil. Havaianas. Havaianas é uma marca mundial. Nós podemos achar que não é, mas está em todo lado. E, por exemplo, a marca Havaianas, num caso perante a China, tem a lei que a pode proteger, mas tem também este entendimento e esta compreensão do Supremo Tribunal Popular, que faz uma investigação profunda sobre o alcance da empresa e reconhece os seus direitos. Mas, para além disso, nós devemos também considerar desenhos e modelos no âmbito do direito da moda. Por exemplo, a Convenção de Berna, que é o tratado internacional mais relevante neste momento, é aplicado na China. Os direitos económicos são constituídos 50 anos após a morte do autor ou a primeira publicação. Os pessoais de reivindicação da autoria, de modificações, são perpétuos. E, portanto, esta pode ser uma forma de se proteger o produto da moda. Mas há mais vida para além daquilo. Portanto, se um empresário vai para a China para vender, deve considerar a propriedade industrial. A propriedade industrial acaba por ser marcas, desenhos e modelos, mas também os direitos de autor. Os direitos de autor têm uma especificidade relativa à China, que é os direitos de autor são objeto de registro. E é muito comum serem registrados vários direitos de autor sobre desenhos que depois acabam por ser invocados como forma de prova em disputas comerciais. No pré e pós-produção há várias cautelas a tomar-se, nomeadamente os NDAs, os non-compete, non-circumvention. Eu aqui só chamava a atenção que quando estivessem a negociar estes géneros de acordos, metam lá já um valor, contratualizem um valor para danos emergentes e caso de violação. Mas deve ser um valor razoável. Os tribunais chineses têm conseguido indemnizações com base em violação dos NDAs, se o dano emergente ou o processante estiver lá com o tempo for um valor razoável. Nós temos que ter em atenção que antes da produção, os danos que podem ocorrer acabam por ser muito grandes. Além disso, deste aspecto, no contrato de produção, como disse ele, está tudo negociado, nós devemos ter tudo especificado e devemos acompanhar isso bem. Eu chamava aqui a atenção para se incluam também, no aspecto da produção, cláusulas de licenciamento dos direitos de propriedade intelectual que são utilizados no artigo, nos artigos, especificando quem é o dono da propriedade industrial original, quem é o dono das melhorias, modificações ou criações derivadas que venham a acontecer no processo de produção. Geralmente apenas se indica qual é a quantidade, qual é o preço, qual é o prazo de entrega, qual é a embalagem, e esquecemos um bocado nesta parte da propriedade industrial. Além disso, nas cláusulas de distribuição, nos contratos de distribuição, às vezes podem produtores brasileiros poderem encontrar um distribuidor na China, há aquelas cláusulas normais que devem estar incluídas, que são exclusividade nacional, área geográfica específica ou não, e neste aspecto salientar que a China é gigantesco e, portanto, conceder um âmbito geográfico para a China no seu todo, eu desaconselho. Mas há um aspecto que eu gostaria de salientar, que é nas cláusulas de distribuição, ter uma parte que especifica como é que é feita a decoração das lojas físicas e das lojas online. O e-commerce na China é brutal e há receitas que se
podem alcançar para os clientes que nós nem imaginamos. Por outro lado, em relação à distribuição online, portanto, pode ser feita através do próprio distribuidor ou através de plataformas de e-commerce de terceiros. Temos o Taobao, o Tmall e o JD. Ou através das redes sociais, do WeChat. O Taobao é uma versão Amazon para produtos de mais baixo valor, de alto consumo, e o Tmall acaba por ser reservado por marcas de luxo que têm requisitos específicos, devem ser seguidos, o valor dos físicos mais elevados, mas é uma excelente aposta para quem está a entrar na China. Por outro lado, nós temos, e agora não sei o que funciona na slide, em relação a modelos, nós devemos considerar, no âmbito dos modelos, não é só a definição do trabalho que interessa, mas também a utilização futura da imagem dos modelos. Nos termos da lei da China, nós devemos ter isto especificado nos contratos que são celebrados com os modelos. Em relação a influencers, nós temos a lei da publicidade na China que estabelece requisitos mínimos para a qualificação daqueles que podem servir como embaixadores da marca. E é algo que a China tem muita atenção. Por exemplo, só podem ser influencers ou embaixadores da marca querem recomendar os produtos e serviços de forma verdadeira e real, algo que é normal em qualquer lei de publicidade, mas, neste aspecto, só podem recomendar produtos ou serviços que tenham utilizados, tenham 10 ou mais anos de idade e não tenham sido condenados por publicidade fácil. Vocês não terão acesso, mas a China tem elevado a atenção o trabalho que é feito pelos influencers, não só o trabalho profissional que levam a cabo, mas também na sua vida pessoal. Há embaixadores de marcas que foram recentemente presos por violarem a lei da China e por a China considerar estas pessoas que influenciam milhões e milhões a comprar determinados produtos são alvo de um escrutínio mais apurado que não acontece nos outros casos. Portanto, quando estiverem a contratar um influencer para promover a vossa marca, o vosso produto na China, tenham em atenção nestes aspectos. Devem definir os produtos e serviços abrangidos, mas particularmente o código de conduta do influencer, que é para terem uma oportunidade de reagir em caso ele, na sua vida particular, cometa algo que prejudique a marca ou o produto no setor da China continental. Marketing online é o habitual, os anúncios devem estar identificados como anúncios, não devem conter quaisquer links que estejam numerosos. Os consumidores são protegidos por duas leis, a comércio eletrónico com a proteção de direitos e interesses dos consumidores, que acaba por ser muito semelhante, por exemplo, à lei que nós temos em Portugal. É uma lei que concede indenizações por danos patrimoniais ou pessoais resultantes de produtos e serviços defraudadores. Acaba por ser uma lei sem culpa, ou seja, não é necessário culpa, e a responsabilidade pode ser tanto do fornecedor ou da plataforma eletrónica que comercializa os produtos que estão a ser vendidos e são defeituosos. Se na plataforma eletrónica não estiver identificado o produtor ou o fornecedor verdadeiro, como acontece, por exemplo, em Macau e acontece também em Portugal. Em relação à loja física, nós temos a lei da concorrência desleal, que acaba por proteger a disposição dos produtos e acessórios e uniformes do pessoal, quando do seu conjunto resulta uma imagem global do estilo único. Portanto, isto é mais uma forma de proteção que a lei chinesa dá aos produtores de moda e a quem tem as suas lojas físicas na China continental. Loja online. Na loja online, a proteção acaba por ser feita através dos direitos de autor, que protege o layout da loja online. O proprietário, em caso de violação, acaba por precisa provar que o design é a sua criação original. Como é que ele faz isso? É o tal registro de que eu falava no início. Em qualquer
entidade governamental provincial em que tal pode ser efetuado. E acaba por eliminar aquela necessidade de estar a fazer prova em sede de julgamento, basta juntar o certificado. Relativamente à concorrência desleal, acaba por ser um bocado igual a tudo aquilo que nós temos na Europa, atos de conclusão, obtenção de uma oportunidade ou vantagem competitiva posterior, declarações básicas. Eu aqui chamava a atenção apenas para um aspecto que eles têm, que é induzir a venda os prémios que são ou falsos ou baseados na sorte, ou seja, que não são baseados na sua perícia e que sejam superiores a 50 mil renminbis, ou seja, agora não sei, corrijam, 5 mil euros por volta disso. E o que acaba por acontecer é que a China quer, de duas formas, evitar o jogo, na China continental, isso é possível, mas quer evitar também estes prémios ou estes ambiciamentos que acabam por constituir uma desvantagem para todos os comerciantes que operam de forma normal hoje. Se for provada a concorrência desleal, a lei permite a indenização até 5 milhões de renminbis, se for provado que existe uma relação de competição, casos de concorrência desleal de impacto negativo em tais atos. Portanto, nós podemos ver que a lei chinesa tem todos estes mecanismos e todas estas ferramentas que, obviamente, como diz o livro, nós podemos evitar chegar a este ponto, mas chegados a este ponto, existem estas soluções e estas alternativas para os comerciantes brasileiros que elas implementar o seu negócio na China. Controle aduaneiro. Controle aduaneiro na perspectiva da propriedade industrial. Nós tivemos, isso aqui foi implementado no ano passado, algo que era o Long Term Action. O Long Term Action era os serviços de alfândegas chineses, por sua própria iniciativa, pesquisavam em todas as exportações se havia produtos contratantes. Se havia limitação de marcas ou violação de qualquer tipo de propriedade industrial. Para quê? Para promover a exportação dos seus produtos. E, neste caso, quem estiver a produzir na China acabava também por beneficiar disto. Outra forma é a proteção requerida, ou seja, é um simples registro que se faz junto das alfândegas em que se diz nós temos esta marca, nós temos este género de produtos e fica válido durante 10 anos. E com base neste registro de 10 anos, que pode ser renovado, se as alfândegas encontrarem algum produto, se faz uma investigação futura acerca de teorias, provavelmente de teoria, e depois disso, ou usa, ou se arquivar, o dono ou o titular do direito de dano industrial tem o direito de impor uma ação contra o infrator. Decisão essa que é tomada no prazo de 50 dias, sob pena de serem libertados os produtos que foram obtidos. Resolução de litígios. Isto era algo que era muito específico, que eu não quis estar a falar em cada um dos contratos, mas, na minha opinião, quando definirem a lei aplicável, sempre, a meu ver, deve ser a lei chinesa. Deve ser a lei chinesa porque isso evita o problema de reconhecimento de sentença estrangeira na China. A China não tem muitos acordos de cooperação e assistência judiciária. Portanto, logo aí, vocês já viram, pela breve apresentação que eu fiz, que as soluções acabam por ser mais ou menos aquelas às quais estamos acostumados. E por isso é que eu digo, se vocês decidirem que a lei é a lei chinesa ou a jurisdição é da China, acabam por evitar o problema depois de executar as sentenças ou as decisões arbitrais que venham a obter. Outro aspecto é que nós temos sempre aquela opção, ou vai para os tribunais, ou neste género de contratos há uma preferência pela arbitragem, mas no caso da China, eu gostava de salientar que talvez a melhor opção fosse a mediation and arbitration. Porquê? Porque, por uma questão de face, chegar-se a uma situação de conflito absoluto, em que eu interponho uma ação, alguém se tem que defender, é meio caminho andado, ou 3/4 caminho andado, para não ter solução nesta disputa que acaba por acontecer. A mediação é um espaço neutro em que ninguém tem
género de solução jurídica contratual poderá ser considerado. Para finalizar, eu acho que já tomei muito tempo, eu gostaria de salientar que Macau é um território administrado por Portugal. O direito é quase uma grande do direito português. Tem um estatuto igual ao de Hong Kong. E neste aspecto, Macau, obviamente, que a China delineou o papel para Macau. O papel para Macau é ser uma plataforma de comércio entre a China e os países portugueses e vice-versa. E neste âmbito há uma coisa que se chama a Iniciativa da Grande Bahia, que basicamente são 9 cidades na província de Cantão, mais Macau e Hong Kong. Temos 3 jurisdições, 4 ilhas, quase 70 milhões de habitantes. Qual é o objetivo? Eles querem competir com as baías de São Francisco e Torres. E querem competir como? Querem competir de uma forma em que cada uma destas 9 mais 2 cidades sejam complementares. Cada um faz o seu trabalho e o seu papel foi definido. E ao fazer, acabam por ter benefícios económicos. Nós temos para isso, aqui ao lado, que é mesmo onde dá para ver no Macau, que é uma área que se chama Hanchin. Hanchin foi definido uma zona de comércio livre com os países lusófonos e permite a redução de impostos, ou seja, em vez de se pagar 25% de imposto societário, acabam por pagar 15% de imposto. Isto tudo para dizer o quê? Se tem que ir para a China, há uma zona na China onde os produtos podem entrar, onde o direito acaba por ser mais ou menos chegado, que é Macau, e que tem ao seu lado um território chinês que foi definido como uma zona de comércio livre. Depois pode ir para o resto da China, e é suposto ir para o resto da China. Mas isto é uma forma que a China tem de dar alguns benefícios a Macau e de incentivar algum comércio que pode passar por aqui. Portanto, em conclusão, dizia a Débora, eu aconselhava registrar direitos de propriedade intelectual, direitos de autor, contratualizar tudo o que seja distribuição de bens e influências, registarem-se na alfândega, escolherem como jurisdição para a resolução de conflitos da China e optarem por uma solução militar. Bruno, muito obrigado. Eu acho que foi incrível a forma com que conseguiu dialogar com a apresentação do Lin e da Samara. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante que na prática dos contratos internacionais a gente vê que é muitas vezes esquecido, que é a validade e a possibilidade de execução dos laudos arbitrais ou das sentenças estrangeiras. Então, às vezes a gente pensa na eleição do foro e lei em razão da facilidade das partes litigarem, mas esquece que nada adianta ser fácil litigar e obter um laudo arbitral se esse laudo é inexecutável, se não se consegue o reconhecimento, se esse laudo de alguma forma ele atenta contra algum elemento de ordem pública do país onde se busca a execução dessa arbitragem. Esse é um ponto muito importante que poucas vezes, com a ausência de um advogado que conheça efetivamente o sistema jurídico, vai ser percebido. Então, acho que essa é a importância da gente buscar a assessoria jurídica através de advogados, de consultores que conheçam o sistema com quem a gente está dialogando. Né? Eu acho que o bom advogado do comércio exterior e na moda não é aquele que se considera autossuficiente para gerir e acompanhar toda uma operação, mas é aquele que conhece as suas limitações e estabelece parcerias para que esse contrato consiga ser observado aí pelas diversas hipóteses. E um ponto que não era nem exatamente o tema do nosso painel e que você abordou, que é bem interessante e queria saber se você pode nos falar um pouco mais, que é sobre a questão do influencer, né, do influenciador digital. Aqui no Brasil a gente vive um momento em que é uma atividade ainda não regulada e a gente está aí no primeiro fluxo de ações judiciais onde os influenciadores estão sendo penalizados pelos produtos que anunciam. A gente tem casos de cosméticos, a gente tem casos de produtos que não foram entregues, e o influenciador que tem feito essa publicidade, deixa até aqui o espaço para caso a Cris, que vem do jornalismo, queira comentar, ele tem a sua responsabilidade
aí associada, em muitos casos no qual é difícil encontrar judicialmente o contratante do influenciador, né? Não se encontra essa empresa se esvazia rapidamente, o influenciador tem restado aí penalizado. Por enquanto, a solução que se tem, na ausência de uma norma específica, é que esses influenciadores tenham assessoria jurídica para verificar a idoneidade dos produtos que eles estão divulgando e também a segurança que eles podem ter através disso. Não sei se antes de eu passar para o Bruno, se quer fazer alguma coisa, eles não quer fazer nenhuma consideração sobre, mas Bruno, como tem funcionado isso? Eu vi ali que você já falou dessa responsabilidade na contratação, mas o caminho inverso também tem existido, porque eu acho que hoje, quando a gente pensa na internacionalização, uma porta de entrada hoje é um influenciador digital, né? Acho que a gente tem uma maior variedade, uma facilidade de contratação, influenciadores que estão agora no seu primeiro ciclo de publicidade ainda tem um preço, um valor, né, do serviço muito competitivo. Queria saber como tem sido isso, se já há alguma previsão nesse sentido. Obrigado. Bom, é uma questão, na verdade, legislativa e buscar o legislar na lei de publicidade. Quem quiser atuar é dos dois sentidos. Não só da publicidade verdadeira, portanto, a parte da empresa, e na contratação de pessoas para promover, mas também do influencer. O influencer acaba por ser penalizado se não seguir as recomendações que estão escritas na lei, ou seja, ele não poderá promover produtos que não tenham utilizado, ou cosméticos que não tenham utilizado, ou bebidas que não tenham comido, porque se o fizerem, eles acabam por ser condenados por publicidade falsa. E uma das coisas, quando se contrata uma influencer, agora voltando para o lado da empresa, vocês só podem contratar quem não tivesse incomodado por publicidade falsa. Portanto, acaba por ser nos dois sentidos. Do próprio influencer, sabendo se eu tenho provado ou usar este produto, ou não posso recomendar aos meus seguidores. De outra forma, eu sou condenado. E sendo condenado, fico 3 anos sem poder voltar a promover produtos. Portanto, esse é que é um incentivo, entre aspas, a que toda a gente obedeça a umas regras comuns que foram delineadas na lei da publicidade. Maravilha, eu acho que Bruno, Lin, Samar, algo que a gente enfrenta bastante como advogados e consultores que trabalhamos com a China e sem dúvida foi bem desmistificado no painel de hoje a ideia de que não há lei, de que não há norma, de que não há proteção. Né? Eu acho que todos vocês passaram por algum modo por demonstrar que muitas vezes esse é o lugar comum de quem não tem o conhecimento sobre a operação, sobre o sistema legislativo. É melhor eu dizer que não existe aquilo que eu não conheço e eu não sei operar. A gente conseguiu ver que, comparando até com outros países onde a gente tem talvez uma simpatia maior por sistemas jurídicos, um preconceito positivo, nesse caso, de que determinados lugares são mais bem estabelecidos do ponto de vista jurídico e negocial, a gente conseguiu demonstrar que a China está muito mais avançada do que esses lugares, que tem aí se preparado e oferecido por diversos aspectos, e gostei muito do que o Lin trouxe ali também, do aspecto da política pública, do incentivo, se colocando aí num primeiro plano para o comércio internacional, não só pela qualidade e competitividade dos seus produtos, mas também pelos aspectos negociais e jurídicos que pode oferecer. Então, antes da gente encerrar, a gente ainda tem uns 8 minutinhos, eu queria devolver a palavra ao Linha Samara para suas considerações finais e depois ao Bruno aí agradecendo. Eu quase acabei com o meu bloquinho de notas aqui, já tenho trabalhado com a China há uns 5 anos, mas aprendi muito e tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante e o quanto foi desmistificante, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, Samara, Linha, a palavra está com vocês. Não, eu queria pegar o gancho da própria apresentação do Bruno, né, no qual ele deu uma dica aí da questão da jurisdição que escolher a China, ele trouxe mais um aspecto das empresas brasileiras que querem entrar no mercado chinês, mas isso também eu acho que vale, essa mesma dica vale também no aspecto contrário, né, quando a empresa brasileira vai comprar chinesa
chinesa. E também a gente sempre indica nos contratos coloque jurisdição chinesa. Por quê? Eu acho que realmente o processo jurídico aqui, claro que a gente sempre tem que ir realmente na tentativa da mediação, arbitragem, mas caso vá com o processo jurídico, realmente a celeridade aqui ela é muito maior. Ontem mesmo nós ganhamos um caso no qual nós fizemos um processo, tinha 8, 9 meses, gente, um contrato de compra e venda, em 8, 9 meses, a primeira instância já julgada, já foi concedido para o nosso cliente, né, o caso como ganho. E o mais impressionante, esse empresário chinês que foi condenado, a empresa dele, na realidade, né, caso ele não pague em X dias determinado, o empresário, o representante legal dessa empresa, vai preso por 15 dias, né? Então, aí, quando eu escuto às vezes os estrangeiros, né, as pessoas de fora da China falando que na China não tem lei, que na China tudo vale, né, eu falo, não é bem assim, né? Talvez realmente as regras, os contratos aqui não estão sendo tão bem feitos. Só para encerrar aqui na nossa parte, quando eu falo que a lei morta, olha que engraçado. A lei é uma só, mas a forma de fazer isso. Então, por exemplo, tem um blogueiro ali, um TikToker, né, que apareceu e fala assim: esse suco é natural. Só que o suco que ele está promovendo não é natural, porque é aquele suco, né, feito no laboratório. Mas aí você vai falar, é propaganda enganosa, mas aí você vê que se tem se tiver 0,001% de um produto natural ali, ele pode fazer, é natural. Então, aí que está, né? Olha a inteligência da pessoa para fazer um marketing. Ou, por exemplo, quando recentemente surgiu um marketing aí que foi banido, usando criança. Não pode. Então, banido. Só que depois, essa empresa pediu desculpa imediatamente, tirou as propagandas, fez um texto bonitinho, só que qual é o papel de um promotor? É fazer bobagem durante uma semana, pegar fogo. Ela depois tirou do mercado e pediu desculpa, mas ela alcançou o que ela queria. Viu? Então tem muitas formas e, claro, depois talvez ela pode até pagar uma multa, mas isso que eu quero dizer, né? Às vezes o fornecedor que está negociando, ele entra numa linha que depois pode ser resolvida. Isso que eu quero dizer com a lei. A lei é uma, mas temos uma forma de você pensar como, né, está dentro da lei, falar tudo aquilo que o advogado sabe muito bem, né, o copo está meio cheio ou está meio vazio. Né? É isso. Exatamente, é um jogo aí de luz e sombra, né? Onde a gente vai colocar luz, onde a gente vai deixar a sombra e até que ponto isso é legal ou legítimo, né? Porque muita coisa é legal do ponto de vista do direito, mas não é legítimo. Bruno, aí para as suas considerações finais, por favor. Obrigado. Eu acompanho o link dessa marca, né? No sentido de dizer que eu acho que, por exemplo, para nós portugueses ou para um brasileiro fazer negócios na China acaba por ser mais fácil, por exemplo, com o alemão. O alemão é lei, é um contrato, é tudo formatado. Mas, como dizia o Lino e o Samar, é este contacto pessoal, esta relação pessoal, que acaba por levar tudo a bom porto. Obviamente, vocês têm que fazer os contratos, as mais variadas, dentro de certos padrões. Mas, feito isso, há aquela parte necessária sem qual nada funciona, que é o acompanhamento referido por essa área. E esse acaba por não ser tão difícil, por exemplo, para nós. Nós chegamos lá e acabamos por ver, apesar de estarmos separados diametralmente em lados opostos do mundo, que a nossa forma de estar lusófona e chinesa acaba por ser mais ou menos na mesma onda de pensamento. Não há que ter. É um mercado fantástico, tem pessoas fantásticas e é um mundo sempre. Cada vez que mais é chocar, especialmente aqui ao lado. Perfeito. Então eu agradeço mais uma vez.
ao Linha Samari, do Serpa Grupo, agradeço ao Bruno, advogado, pela participação nesse painel aí que foi desmistificador. Eu acho que demonstrou como a gente pode intensificar essas conexões comerciais, como há muito espaço para se trabalhar a moda de maneira responsável aí nessa conexão entre Brasil e China. Pessoalmente, espero conhecê-los e pessoalmente em breve recebê-los aqui no Brasil, fazer uma visita. Tenho certeza que é o primeiro de contato de uma série de vários, aí junto com a Comissão de Direito da Moda, daqui da OAB do Rio de Janeiro. Eu agradeço a nossa presidente, Débora Portillo, pela organização do Congresso. Eu agradeço a Cristina Seixas por ter me acompanhado aqui no painel, e não posso deixar de mencionar o Luiz Nascimento, que tem nos ajudado aí com todo o sistema para que o nosso Congresso possa estar atingindo cada vez mais pessoas. Deixo aqui o meu carinhoso abraço aos palestrantes e àqueles que nos assistiram, e os convido para continuarem aqui no canal do YouTube, porque as próximas conferências também serão por aqui exibidas. Mais uma vez, muito obrigado e até breve. Até. Um abraço. Abraço. Tchau. Saímos ao vivo, Luiz?